som. Queridos irmãos, a graça e a paz, bom dia, amém. Quero convidar os irmãos a abrir o texto sagrado, Neemias, capítulo 9, a partir do verso 6. Neemias, capítulo 9, a partir do verso 6. Domingo passado, nós fizemos a exposição do versículo 1 ao versículo 5. Nós propomos um tema no domingo passado. O tema foi conversarmos sobre quebrantamento em Deus, sobre quebrantamento do povo de Deus. Esse momento que nós estamos na história do livro de Neemias é um momento muito precioso. Aliás, esse capítulo 9 nos traz aqui um enredo do povo de Deus, em que nós vemos em alguns episódios da história do povo de Deus. E domingo passado nós expomos a maneira como Deus, de uma forma tão graciosa, alcançou esse povo, de modo que esse povo jejua, ora diante de Deus, se quebranta diante de Deus, confessa seus pecados. Nosso propósito hoje da exposição é irmos do versículo 6 até o versículo 21, é o que nós pretendemos explanar para os irmãos. Versículo 6, os amados irmãos encontraram? Amém? Versículo 6: Só tu és o Senhor, fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo que nela há, os mares e tudo que há neles. Tu conservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Tu és o Senhor, o Deus que escolheste Abrão e o tiraste de Ur dos caldeus, e lhe puseste por nome Abraão. Achaste o seu coração fiel diante de ti, e com ele fizeste aliança, para dares à descendência dele a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos girgazeus, e cumpriste as tuas promessas, porque és justo. Verso 9: Viste a aflição dos nossos pais no Egito, e ouviste o clamor deles junto ao mar vermelho. Fizeste sinais e maravilhas contra Faraó e seus servos, e contra todo o povo da sua terra, porque soubeste que os trataram com arrogância. E assim adquiriste a fama que tens até o dia de hoje. Dividiste o mar diante deles, de maneira que o atravessaram em terra seca. Lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas impetuosas. Tu os guiaste durante o dia com uma coluna de nuvem, e durante a noite com uma coluna de fogo, para iluminar o caminho por onde deviam seguir. Desceste sobre o Sinai, do céu falaste com eles, e lhes deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Tu lhe deste a conhecer o teu santo sábado, e lhe deste mandamentos, estatutos e lei, por meio de teu servo Moisés. Quando estavam com fome, lhes deste pão dos céus, e quando estava com sede, fizeste brotar água da rocha, e lhe disseste que entrassem para tomar posse da terra que, com juramento, prometeste dar a eles. Verso 16: Porém eles, os nossos pais, se tornaram arrogantes e teimosos, e não deram ouvido aos teus mandamentos, recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que fizeste no meio deles. Foram teimosos, e na sua rebelião escolheram um chefe, com o propósito de voltarem à sua servidão no Egito. Porém tu, ó Deus perdoador, bondoso e compassivo, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os abandonaste, nem mesmo quando fizeram para si um bezerro de metal fundido, e disseram: Este é meu Deus, que o tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Mas tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os abandonaste no deserto,
A coluna de nuvem nunca se afastou deles durante o dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo durante a noite, para iluminar o caminho por onde deviam seguir. E lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar. Não lhes negaste o teu maná para poderem comer, e lhes deste água água quando tiveram sede. Verso 21 e último. Durante 40 anos, tu os sustentaste no deserto, e nada lhes faltou. As roupas que eles usavam não envelheceram, e os seus pés não ficaram inchados. Até aqui. Irmãos, mais uma palavra de oração nessa manhã. Eu quero, nessa ocasião também, pedir à igreja para orar por uma pessoa querida. O nome dela é Dona Zezinha. Ela é mãe de uma colega de trabalho da minha esposa. Dona Zezinha, há 2 semanas, ela foi acometida de 2 AVC. A família está muito angustiada, tem sido uma situação muito difícil. Dona Zezinha ainda é muito jovem, ela é muito ativa, e desde que isso aconteceu, tem sido um momento, circunstância de muita preocupação. Eu quero apresentar à igreja a vida de Dona Zezinha. Eu queria pedir para que a igreja adotasse ela em oração, para que Deus fizesse uma obra na vida dela. Ela, inclusive, na sexta-feira ela voltou a ter esse 2º AVC, e ela foi encaminhada para o hospital, está internada, e a notícia que minha esposa teve hoje é que não há previsão de alta. Então quero pedir à igreja para nós orarmos pela vida dela, entregar essa palavra, essa exposição, que Deus fale conosco, seu Espírito fale conosco essa manhã, tenha misericórdia de nós e nos ajude nessa ocasião. Ó amado Cristo, queremos nos apresentar, Senhor, em oração nessa manhã. Ó Deus, estamos diante da Tua palavra, queremos, ó Deus, assim como esse povo fez, confessar nossos pecados diante de Ti, nossas transgressões, nossas omissões, Senhor. Nos ajuda a caminhar conforme Tua palavra, Senhor. Ó Deus, que a Tua palavra seja exposta esta manhã com fidelidade. Tem misericórdia de mim, Teu servo, Senhor. Ajuda-me, Senhor, e concede-me iluminação, para que o Teu nome seja glorificado em cada palavra, em cada aplicação, a cada momento aqui, Senhor, que esse texto estiver diante desta casa, dessa igreja, de irmãos tão queridos na fé. Ó Deus, cuida da vida de Dona Zezinha, Senhor. Ajuda, Senhor, Tua filha. Socorre ela nessa situação, Senhor. Ó Deus, nós recorremos a Ti, que nós cremos na Tua palavra, no Teu poder. Ó Deus, da sua filha Shirley, Senhor, coração angustiado, um coração apertado diante de uma situação tão difícil, de ver sua mãe naquele estado, de ter que levá-la de novo para o hospital, e sequer não tem previsão de trazer de volta para casa. Senhor, acode o coração dessa família, Senhor. Cuida do coração, Senhor, da Tua filha. Socorre nessa ocasião, Senhor. Ó Deus, nos permite, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, subir nesse púlpito para agradecer pelo milagre que o Senhor tenha realizado na vida da Tua filha, Senhor. Para a glória do Teu santo nome, assim nós somos gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos diante agora da nossa segunda exposição no capítulo 9. O capítulo 9 é um dos capítulos do livro de Neemias que, pelo menos no que a gente entende como um momento de oração, é como o reverendo Hernandes Lopes, ele diz que esse capítulo de Neemias, capítulo 9, assim como Esdras capítulo 9 e Daniel capítulo 9, é um dos capítulos da história do povo de Deus em que há mais de uma bonita teologia na maneira como o povo ora diante de Deus, a maneira como os levitas oram diante de Deus. E aqui diante desse capítulo, eu quero pelo menos, como guisa de introdução, partir de 3 pontos aqui antes de nós entrarmos no texto. Esses 3 pontos, eles têm muito a ver com aquilo que nós pregamos no domingo passado. E esses 3 pontos também, ele tem exatamente a ver para que a gente entenda a condição do povo de Deus, no momento que o povo de Deus está aqui,
na ocasião da forma como o povo está, e eu quero chamar a atenção para que a gente analise como que esse texto é um reconhecimento do povo de Deus e da sua condição espiritual e da miserabilidade do povo diante de Deus. No domingo passado, nós vimos do versículo 1 ao versículo 5, a maneira como o povo jejua diante de Deus, veste de pano de saco, se humilha diante de Deus, confessa seus pecados e diz, parafraseando o texto: Senhor, miseráveis homens que nós somos, nós dependemos de Ti e nós precisamos de Ti. O que nós vemos no capítulo 9, do verso 1 ao verso 5, é uma das maiores evidências de quebrantamento, de quando Deus, pela sua graça, Ele alcança o coração do povo. Que Deus, pela sua graça, faz com que o povo reconheça sua condição de miserabilidade, sua condição de pecado. E é muito bonito, irmãos, tudo que nós vemos até aqui o versículo 5, e a maneira como o povo se levanta para exaltar a Deus. O que ocorre aqui? Nós, a partir do versículo 6, nós temos a oração dos levitas diante de Deus e para Deus. Eu convido os irmãos, inclusive, hoje ou esta semana, nós não vamos expor o capítulo 9 todo, mas eu convido os irmãos a lerem, de preferência, do versículo 6 até o versículo 37, numa sentada só. Use esse texto em um momento de devocional esta semana, hoje à tarde, se for possível. Use esse texto para que os irmãos vejam o conteúdo dessa oração, para que os irmãos vejam a maneira como esse povo se dirigiu a Deus. E um dos objetivos da nossa exposição hoje pela manhã é pensar diante desse texto, à luz desse texto, o que as nossas orações precisam ter de conteúdo. O que a minha oração ela tem que conter? De que forma eu tenho que me apresentar a Deus? De que forma eu posso me apresentar diante de Deus? Um segundo ponto, ainda na guisa de introdução, é que só um povo que se levantou do quebrantamento pode exaltar a Deus de forma digna. Os irmãos vão ver, a partir do versículo 6, a maneira como Deus é exaltado, a forma como Deus é exaltado, não só no conteúdo das palavras, mas sobretudo o que há de conteúdo teológico nessa oração, de uma boa teologia, é claro. A maneira como Deus é exaltado e a forma como os levitas usam para exaltar a Deus. E aqui nós entendemos um ponto muito importante. No domingo passado, inclusive, nós consideramos analisar junto com os irmãos que nós temos aqui em Neemias, no capítulo 9, uma evidência muito clara do que é um culto bíblico. Um culto bíblico que ele é composto de adoração a Deus, de confissão de pecados, de oração e de leitura, exposição e explicação da palavra. Isso é um culto bíblico. Nós entendemos isso aqui em Neemias, no capítulo 9. Mas o povo, depois de confessar os pecados, o povo, depois de reconhecer sua condição diante de Deus, o povo, depois de se vestir de panos de saco, o povo, depois de jejuar, o povo se levanta para exaltar a Deus. O que nós entendemos aqui? Que não se exalta a Deus de qualquer forma. Não se exalta a Deus apenas com uma letra de um hino, de uma música. Não que bonitos louvores não possam exaltar a Deus, porque exaltam a Deus. Mas o princípio de exaltação a Deus aqui não é um princípio que ele se estende apenas dentro de uma perspectiva musical, ou da forma como culturalmente nós entendemos. Mas exaltar a Deus é uma expressão de confissão de pecados, de quebrantamento, de se arrependimento e de se dirigir a Deus e dizer: Senhor, Tu és o Deus exaltado, nós somos pó. E um terceiro ponto, que aqui eu coloco na guisa de introdução, e que não são palavras minhas, mas são do reverendo Hernandes Dias Lopes, que ele fala que a teologia alcança suas alturas mais culminantes nas orações do povo de Deus. É quando o povo de Deus ora, confessando os seus pecados,
na sua maior sinceridade de coração, se arrependendo diante de Deus, com um coração contrito, apertado diante de Deus, e exaltando a Deus como Senhor, como soberano e como Salvador, é nesse momento que a gente vê a mais bonita teologia do povo de Deus. E esses são pontos aqui que merecem a nossa análise. Vamos para o versículo 6. No versículo 6, inicia então aqui a oração do povo de Deus. Só tu és Senhor, versículo 6. Só tu és o Senhor. Fizeste o céu dos céus, e todo o céu e todo o seu exército, a terra e tudo que nela há, os mares e tudo que há neles. Tu conserva todos com vida, e o exército dos céus te adora. O que me chama a atenção aqui no versículo 6? Em primeiro lugar, eu quero analisar com os irmãos que os levitas iniciam a oração com uma referência direta a Gênesis. Eles começam dizendo, primeiro, só tu és o Senhor. Irmãos, o que no primeiro momento nós entendemos como o que é conteúdo de oração do povo de Deus? Exaltação a Deus por quem Ele é. Quando Jesus ensina os discípulos a orarem, qual é a primeira frase? Qual é a primeira menção? Pai nosso, tu que estás nos céus. Uma referência direta de que Deus é soberano sobre tudo. Eles começam a oração dizendo, só tu és o Senhor. Artigo definido, só tu és o Senhor. Se aqui nós temos o quadro de um povo arrependido, se aqui nós temos um quadro de um povo quebrantado, então é o povo que exalta a Deus a partir da sua oração. Para este povo, começar esse momento de oração a Deus, se dirigir a Deus, implica sobretudo começar a Deus exaltando quem Ele é, a sua magnificência, a sua excelência, a sua soberania, o seu poder, o seu senhorio. Eles começam dizendo, tu és o Senhor. Antes de qualquer coisa que eles fossem pedir, que eles fossem confessar, que eles fossem apresentar, eles começam, tu és o Senhor. E isso implica nós entendemos o que tem que ser conteúdo de nossa oração. Eles começam dizendo, tu és o Senhor. Aí eles começam, fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo que há, e tudo que nela há, os mares e tudo que há neles. Gênesis 1, do princípio criou Deus os céus e a terra. Irmãos, o primeiro versículo bíblico da palavra de Deus é uma menção direta ao poderio, à soberania, à força e o poder de Deus. Isso nos implica a entendermos o que tem que ser conteúdo das nossas orações. Em primeiro lugar, a exaltação a Deus. Eu quero implicar uma outra coisa que me chama a atenção aqui. Domingo passado, nós comentamos com os irmãos, e isso é uma referência, no capítulo 9, no versículo 1, quando diz, no dia 24 deste 7º mês, os filhos de Israel se reuniram para um jejum. Os levitas, as autoridades, esse povo passaram 24 dias lendo a palavra de Deus, compreendendo não sobre a palavra de Deus, mas se aprofundando na palavra de Deus. É interessante que no primeiro momento de oração que esse povo faz, depois desse tempo de leitura, de exposição, de explicação da palavra, de compreensão da palavra, eles começam orando o que, irmãos? Eles começam orando a palavra. A oração é uma evidência de como a leitura bíblica influencia a nossa oração. Irmãos, a nossa oração precisa estar recheada de conteúdos bíblicos. Eles começam orando, fazendo referência a Gênesis. O que implica aqui? Que a partir do momento que esse povo começa a orar, eles estão utilizando o que eles tiveram de bagagem de leitura bíblica. E aqui, irmãos, tem uma coisa que me chama a atenção, e essa é uma frase do pastor Jonas Madureira.
Pastor Jonas Madureira, ele disse o seguinte: uma coisa é a nossa oração com o nosso vocabulário. Não que Deus não escute, não que seja menor diante de Deus, de forma nenhuma. Mas uma coisa é a nossa oração com o nosso vocabulário. Outra coisa é a nossa oração com o vocabulário da palavra. Outra coisa é a nossa oração com o conteúdo da palavra. Outra coisa é a nossa oração usando daquilo que nós temos da palavra. E isso não tem a ver com que nós utilizarmos vocabulário. A ideia de vocabulário aqui do pastor Jonas Madureira não é usar palavras que vão engatilhar engatilhar significados em palavras da Bíblia que vai fazer com que Deus escuta as nossas orações. Não é essa a ideia de vocabulário que o pastor Jonas analisou aqui, mas é a maneira como a nossa oração diante de Deus, ela é composta de conteúdo bíblico. Irmãos, uma coisa que a gente precisa sempre ser muito consciente sobre a necessidade de eu ler a Bíblia. Isso não é apenas uma implicação religiosa, mas nós precisamos entender que conhecer a Escritura Bíblica é uma implicação para a eternidade, é uma implicação para a vida prática. Meus queridos irmãos, o povo de Deus, desde a sua fundação, conhecida como o povo da palavra. E como é que o povo que é conhecido como o povo da palavra, é necessário que esse povo seja instruído de novo, para que esse povo leia a palavra, para que ele conheça a palavra, para que ele saiba o que diz a palavra. Me parece aqui de uma forma muito plena que esse povo, diante da condição deles diante de Deus, eles entenderam o significado da palavra e para que serve a palavra. Um ponto aqui que me chama a atenção diante disso, isso eu quero tratar no versículo seguinte, ainda no versículo 6, aliás: tu conservas todos com vida, e o exército dos céus te adora. O que eles declaram em seguida? Primeiro diz: tu és o Senhor, tu criou todas as coisas, o céu e o céu dos céus, tudo foi criado por ti. Aí eles declaram: toda a existência, toda a vida, tudo que existe, quem conservas é o Senhor. Olha como eles dizem: tu conservas todos com vida. O que eu percebo aqui no conteúdo de oração desse povo? A compreensão de que se há vida em nós, se há saúde em nós, se há algo bom em nós, tudo é por meio de Deus e da sua graça e da sua misericórdia. Um povo, quando compreende a obra de Deus, confessa seus pecados e se arrepende diante de Deus, ele consegue compreender plenamente quem Deus é na sua vida. Parece que muitos de nós ainda temos uma compreensão que tudo se resolve com a força do braço, que tudo se resolve com as minhas condições, e Deus pode me dar condições, Deus pode me dar recursos, mas a gente precisa plenamente entender. Eu sei que muitos irmãos entendem isso já, mas nós precisamos plenamente entender que, na verdade, quem nos sustenta é Deus. Quem sustenta a nossa condição física de saúde é Deus. Quem faz com que a gente consiga, teve condição de se levantar e vir para a igreja, é Deus que fez isso. Se amanhã às 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, depende da rotina de cada um, se levantar para ir para um emprego, é porque Deus abriu a porta. Se tem pão na sua mesa, é porque Deus colocou pão na sua mesa. Se você tem uma família, se você tem filhos, se você foi cônjuge, foi o Senhor que te deu filhos, foi o Senhor que te deu um cônjuge, foi o Senhor que te deu uma condição de transporte, foi o Senhor que deu a igreja que você está, foi o Senhor que te deu os pastores que você tem, foi o Senhor, porque o Senhor é sobre todas as coisas. O povo entendeu isso aqui: Senhor, tu conservas tudo, tu tem tudo em tuas mãos. Ó, meus queridos irmãos, para nossa querida irmã que nós acabamos de orar agora,
certamente, se ela pudesse ter todo e qualquer recurso do mundo para poder tirar a mãe dela daquele hospital, ela usaria. Mas nós entendemos que é só Deus que faz com que possa trazer Dona Zezinha de volta. Assim é o Senhor. Assim é o Senhor. Verso 7. Tu és o Senhor. Irmãos, eles falaram no verso 6. Só tu és o Senhor. Como é que eles oram? No verso 7. Tu és o Senhor. Eles não se cansam de dizer isso. A majestade de Deus é a coisa mais importante para eles. Todo o conteúdo de oração para eles é: tu és o Senhor. Soberano tu és. Exaltado tu és. Se esse povo fosse para passar 3 horas orando, dizendo: tu és o Senhor, soberano tu és e tu és Deus, a impressão que nós temos é que eles não se cansariam. Tu és o Senhor, o Deus que escolheste Abrão e o tiraste de Ur dos Caldeus e lhe puseste por nome Abraão. Os irmãos conhecem, nós conhecemos a história do patriarca Abraão. E é interessante aqui que os levitas na sua oração ainda estão em Gênesis, né? Gênesis 1, Deus criador dos céus e da terra. E agora a gente tem uma referência direta a Gênesis 12. Sai da tua terra e da tua parentela. Deus tira Abraão de Ur dos Caldeus. Aí olha que interessante. Os levitas declaram o ato eletivo de Deus e soberano de Deus na vida do pecador, fazer referência a Abraão. O que eu aprendo aqui? Em primeiro lugar, que compreensão espiritual nós temos de Deus chamar Abraão e mudar o nome para Abraão? Nós sabemos que a palavra Abrão, ela significa pai honrado. Deus acrescenta a expressão Ramon, que significa muitos e multidão. Isso faz parte do pacto de aliança que Deus faz com Abraão, e que Abraão agora é chamado o pai de muitas nações, o pai de uma multidão. O que eu aprendo aqui, quando no conteúdo de oração deles, eles fazem a referência de alguém que Deus elege, mas Deus transforma a vida dessa pessoa. O que eu compreendo aqui? Em primeiro lugar, vamos analisar uma coisa. Deus tirou Abraão de Ur dos Caldeus. No momento Abrão, né? Deus tirou Abrão do Ur dos Caldeus. Deus estava tirando de Abraão, irmãos, a idolatria. Deus estava tirando de Abraão os deuses estranhos. Deus estava tirando de Abraão os ídolos. O chamado eficaz de Deus compreende na conversão genuína do homem. Deus não chama para que a gente caminhe da mesma forma. Deus não chama para que a gente fique da mesma maneira, para que não tenha progresso. Eles estão lembrando de Abraão. E irmãos, o que eu aprendo aqui como conteúdo de nossa oração? Leandro, o que tem que ser conteúdo da nossa oração? Irmãos, a nossa conversão é conteúdo de oração. Nós precisamos nos lembrar de onde Deus nos tirou, de quem éramos, por onde caminhávamos, com quem estávamos, como era a nossa vida, como era a nossa idolatria. Deus, Ele de uma forma soberana nos elegeu, por meio e por méritos do seu Filho Jesus, para que nós andássemos em novidade de vida. Eles lembram aqui da história de Abraão e do que Deus fez na vida de Abraão. E aqui eu acho que tem uma coisa muito importante, que precisa ser um exercício prático em nossa vida. Irmãos, durante as nossas demandas, das mais diferentes, nós passamos por situações muito difíceis, na família, no trabalho, na carreira, no ministério, questões de saúde, entre N problemas. E aí, parece que sobe ao nosso coração aquele momento de profunda tristeza, amargura. E aqui eu aprendo com eles que lembrar de onde Deus nos tirou é um bálsamo para o nosso coração.
E isso deve fazer parte do nosso conteúdo de oração. Senhor, obrigado de onde tu me tiraste. Senhor, obrigado porque tu me fizeste ser quem eu sou. Obrigado, irmãos. Os irmãos já pararam para pensar nisso? Tem pessoas que não compreenderam a obra da cruz ainda. Você compreendeu. Deus te fez entender o que foi aquela obra do madeiro. Uma vez eu vi um filósofo dizendo, eu queria entender, ele chama de metafísica. Ele diz assim, eu queria entender, eu vi um filósofo ateísta dizendo isso uma vez, eu queria ter entendido a metafísica de Paulo, eu não entendi. Ele dizia que já leu a Bíblia, que ele acha bonita a literatura da Bíblia, o vocabulário da Bíblia, mas ele mesmo diz que não compreendeu o que Paulo compreendeu. Nós compreendemos a obra redentora, isso foi compreensível. Por que, Leandro? Porque Deus fez com que nós compreendêssemos. Esse povo entendeu quem era Deus, e eles fazem uma referência direta a Abraão. Irmãos, porque no meu modo de ver, nossa conversão é um memorial. Nossa conversão, ela tem que ser um memorial guardado no coração. Para que você olhe para aquele memorial, simbolicamente falando, e todas as vezes que você olhar para aquele lugar, todas as vezes que você olhar para ele, você dizer, Deus fez isso na minha vida. Deus me tirou da idolatria. Deus me tirou da imoralidade. Deus me tirou do adultério. Deus me tirou da prostituição. Deus fez isso na minha vida. Por quê? Porque Ele é Deus. E somente de uma forma redentora, graciosa e irresistível é que Ele faz isso. E eles lembram aqui na oração. Aí um ponto aqui que é bem interessante. Achaste, versículo 8, o seu coração fiel diante de ti, e com ele fizeste aliança. Para dares à descendência dele a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos girgazeus. E cumpriste as tuas promessas, porque tu és justo. Eu quero só fazer um adendo, antes de ir para o versículo 9, para essa parte final do versículo 8. Domingo passado eu comentei com os irmãos a maneira como Deus, de uma forma tão graciosa, alcança o coração desse povo. O povo se arrepende. E eu comentei com os irmãos, eu fiz uma aplicação sobre o quanto que a teologia triunfalista ela é perniciosa para o povo de Deus. Sabe o que me chama a atenção aqui no versículo 8? Que eles reconhecem a justiça de Deus por causa de Deus. Eles falam, e cumpriste as tuas promessas, porque és justo. O Senhor cumpriu as promessas do seu povo, porque, irmãos, o pacto e a aliança que Deus fez com o seu povo tem a ver com a sua glória, não tem a ver comigo, tem a ver com Deus. Não é porque eu sou especial, não é porque alguém colocou no meu coração de que eu sou a parte mais fraca de Deus. Isso não tem a ver comigo. Isso tem a ver aqui com as promessas de Deus e que Ele cumpre, porque há justiça nele. Os irmãos percebem que até agora o que nós lemos aqui do conteúdo de oração desse povo, tudo aponta para Deus. Deus é agente de tudo, Deus é o Senhor. Deus é soberano sobre todas as coisas, e isso é muito bonito de ver. Verso 9: viste a aflição dos nossos pais. Vamos do verso 9 ao verso 11. Viste a aflição dos nossos pais no Egito, e ouviste o clamor deles junto ao mar vermelho. Fizeste sinais e maravilhas contra Faraó e os seus servos e contra todo o povo da sua terra, porque soubeste que os trataram com arrogância, e assim adquiriste a fama que tens até o dia de hoje. Dividiste o mar diante deles, de maneira que o atravessaram em terra seca,
Lançaste os seus perseguidores, nas profundezas, como uma pedra nas águas impetuosas. Eles começaram a orar, fazendo referência em Gênesis. Agora estão em Êxodo. Os irmãos têm noção o quanto que esses levitas aprenderam de Bíblia em 24 dias. Os irmãos têm noção e percepção o quanto de Bíblia estava no coração desses levitas quando estavam orando. O que eu aprendo aqui do verso 9 ao verso 11? Que as nossas orações, o conteúdo das nossas orações, precisam conter os feitos de Deus. Ainda mais, os grandiosos feitos de Deus. Primeiro ponto, a gente volta para o versículo 9. Deus assiste à aflição do seu povo. Olha o que eles dizem no verso 9. Viste a aflição dos nossos pais no Egito e ouviste, olha o verbo, e ouviste o clamor deles junto ao mar vermelho. Irmãos, eles fazem essa referência a Êxodo aqui, e é muito interessante como a maneira que eles foram quebrantados diante de Deus, a maneira como Deus quebranta o coração deles, faz eles lembrarem que o povo de Deus também passou por escravidão, que o povo de Deus também passou por dificuldades, que o povo de Deus foi escravo do Egito, que o povo de Deus foi tratado como povo estranho, que o povo de Deus sofreu. Irmãos, como é importante que nas nossas orações tenhamos como conteúdo os momentos que também foram de sofrimento, que também são de dificuldades. Lembrar isso nas nossas orações não é de forma nenhuma tentar fazer com que essa dor que um dia eu senti volte, mas é lembrar de quem Deus é no momento de dor, de que Deus não deixou de ser Deus do seu povo no momento que o povo estava sendo escravo. E que talvez a gente ache que em alguns momentos da nossa vida a gente ora, clama, e de que Deus não ouve, de que Deus não escuta, de que Deus não escuta a minha aflição. Aqui nós temos em Neemias no capítulo 9 uma evidência plena de que Deus escuta a aflição do seu povo, de que Deus escuta as suas lamúrias, que Deus escuta até mesmo quando você não tem condição de orar. Já foi pregado aqui nesse púlpito, de que angústias que nós sentimos, em que nós não sabemos nem como começar a orar, porque nem vocabulário a gente tem para começar a orar. Vocabulário. A gente não tem momentos que passamos na nossa vida, que você se ajoelha, ou que você chora, ou que você pranteia, porque a angústia que lhe cerca o coração é tão imensa, tão contundente, que você não tem sequer palavras de como começar a orar. Por isso que os irmãos entendem como é importante que a gente adota um princípio no nosso coração, de que nós devemos chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. E todas as vezes que nos chega aos ouvidos que precisamos orar por alguém, sendo da nossa comunidade ou de qualquer outra pessoa, como é importante a gente ter empatia com a aflição do outro. Ter empatia com a aflição do outro, com a dor do outro, o que ele está sentindo, o que ele está tendo. Irmãos, isso é importante. Aqui, nós entendemos pela palavra, de que Deus é Deus que escuta o seu povo. E mais, lembrar dos feitos de Deus em nossas orações, é uma forma de colocar esperança no nosso coração. Eles lembram dos feitos de Deus. Senhor, Tu és Senhor, Tu abriste o mar vermelho,
Tu fizeste, Senhor, com que o teu povo atravessasse em pés enxutos. Como é importante lembrar isso. Você lembrar, eu lembrar, Senhor, eu podia ter morrido naquele dia. Ó Deus, tu me livraste. Tu me ajudaste, Senhor, naquela ocasião. Eu poderia ter padecido. Tu me trouxeste de volta. Senhor, eu poderia estar onde não estou hoje, tu me trouxeste. Irmãos, como é bom ter esse coração grato diante de Deus. E olha um princípio aqui interessante que nós percebemos isso no versículo 9 ainda. No versículo 10, aliás. Fizeste sinais e maravilhas contra Faraó e seus servos, e contra todo o povo da sua terra, porque soubeste que os trataram com arrogância. Deus é Deus que vê injustiça. Talvez você já passou ou está passando por alguma situação que você está sendo injustiçado. Deus é Deus que vê injustiça. Deus é Deus que ele enxerga, que Ele enxergou na verdade e se compadeceu, porque o povo de Deus estava sendo tratado com arrogância. Deus é Deus que conhece e é justo com os perseguidores do seu povo. Olha o verso 11. Olha o verso 11. Dividiste o mar diante deles de maneira que o atravessaram em terra seca. Lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas impetuosas. Talvez a gente esteja com o nosso coração pesaroso às vezes, e já tenha subido no nosso coração, que nós somos pó, nosso coração, ele tem as suas condições fragilizadas, e já tenha subido no nosso coração. Senhor, tu não vês a minha angústia, tu não vês a aflição que eu passo, Senhor, tu não vês o que eu tenho passado, o que eu tenho sofrido. Talvez suba isso no nosso coração. O povo de Deus em Neemias 9 lembra e nos lembra que Deus, Ele escuta a oração do seu povo. Ele conhece aqueles que são injustos com o povo de Deus, e Ele conhece aqueles que o perseguem. Verso 13, do verso 13 ao verso 15. Perdão, o verso 12. Tu os guiaste durante o dia com uma coluna de nuvem, e durante a noite com uma coluna de fogo para iluminar o caminho por onde deviam seguir. Desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles, e lhe deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos. Tu lhe destes a conhecer o teu santo sábado, e lhe deste mandamentos, estatutos e lei, por meio de teu servo Moisés. Quando estavam com fome, lhe deste pão dos céus, e quando estavam com sede, fizeste brotar água da rocha, e lhe disseste que entrassem para tomar posse da terra, que com juramento prometeste dar a eles. O que eu aprendo do verso 12 ao verso 15? Nossas orações, ou os conteúdos de nossas orações, precisam conter os atos provedores de Deus. Se eu vou lembrar dos feitos de Deus, os feitos maravilhosos de Deus, eu vou lembrar dos atos provedores de Deus. Algo que me chama a atenção, no verso 12, ele diz: Tu guiastes durante o dia, tu os guiaste durante o dia com uma coluna de nuvem, e durante a noite com uma coluna de fogo para iluminar o caminho por onde deviam seguir. Agora, irmãos, olha o verso 19. Mas tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os abandonaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se afastou deles durante o dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo durante a noite, para iluminar o caminho por onde deviam seguir. No verso 12 e no verso 19, eles fazem menção da mesma provisão de Deus. O que eu aprendo aqui, irmãos? Que é o que a gente precisa guardar no nosso coração.
Lembrar da provisão de Deus é ter certeza de quem é Deus em nossa vida. Eles lembram no versículo 12, no versículo 19, eles lembram novamente, fazem menção. Diga-se de passagem, irmãos, eles estão orando. Eles dizendo, Senhor, Tu guia. E detalhe, eles estão falando, como eles dizem aqui, dos nossos pais, do povo de Deus no passado. Eles estão lembrando da provisão de Deus no passado, dizendo, Senhor, Tu os guiaste pelo deserto, com uma coluna de nuvem durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite. É como se eles estivessem dizendo, é a forma como eu aprendo aqui, se Deus, com os Teus atos, da forma como Tu tem feito com esse povo, por que não Tu não farias conosco também? Por que não Tu não serias provedor conosco hoje também? E isso é algo muito maravilhoso para se perceber aqui. Se eles lembram das colunas de nuvem e do fogo, tem uma outra provisão que eles lembram, que é no verso 13, no verso 14 e no verso 20 na parte A. Verso 13: desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles e lhes deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Tu lhe deste a conhecer o teu santo sábado, e lhe deste mandamentos, estatutos e lei por meio do teu servo Moisés. Verso 20: e lhe concedeste o teu bom espírito para os ensinar. Lembre-se, eu estou falando que no conteúdo das nossas orações, nós precisamos lembrar dos atos provedores de Deus. Se a coluna de fogo e a coluna de nuvem foi provisão para o povo de Deus no deserto, me chama muita atenção como eles fazem menção aqui da lei de Deus, do mandamento de Deus, dos estatutos de Deus. E no verso 20, e lhes concedeste. Quem é que concede? Deus, o teu bom espírito para os ensinar. Irmãos, é muito interessante a gente perceber a maneira como Deus é preocupado na provisão, não só na provisão básica do seu povo, não só da necessidade básica do seu povo, da maneira como o povo tem que caminhar, na maneira como o povo tem que ser guiado, no que o povo tem que beber, que o povo tem que comer, mas que Deus é preocupado com a provisão espiritual do povo. Eles estão fazendo menção aqui na oração, Senhor, Tu desceste sobre o Sinai. Na oração deles ainda estão em Êxodo. Tu desceste sobre o Sinai e falaste com eles e lhe deste juízos retos, e lhe destes leis, lhe destes estatutos e mandamentos bons. Tu, Senhor, concedeste o teu espírito para ensinar. O que eu aprendo aqui? Irmãos, se nós temos conteúdo bíblico, é porque é Deus quem dá. É Deus que levanta homens para nos ensinar. Olha o que eles dizem aqui: e lhe deste mandamentos, estatutos e leis, por meio de quem? Foi o Senhor quem deu, mas por meio de quem? Por meio de teu servo Moisés. Meus queridos irmãos, se nós temos conteúdo bíblico, é pela graça de Deus. Se nós temos sã doutrina, é Deus que levanta homens e mulheres para ensinar. É Deus que levanta e dá provisão a Deus para que o povo aprenda, para que o povo saiba, para que serve o livro da lei, para que serve a palavra de Deus. E é interessante que eles estão dizendo a Deus em oração por isso. Eu quero colocar algo para que a gente volte para casa e pense sobre isso. Quantas vezes em nossas orações, nas minhas orações, nós temos colocado para Deus o que Ele tem nos ensinado nesta igreja, na igreja do Médici, do que temos aprendido, do que tem sido colocado como doutrina, como palavra.
Quantas vezes nós fazemos menção em oração por isso? Quantas vezes nós entregamos os sermões em oração que terão na terça, no domingo de manhã, no domingo à noite? Quantas vezes em nossas orações nós colocamos todo o conteúdo bíblico que nós aprendemos? O povo aqui coloca na oração. Porque para eles, conteúdo da lei é vida. Para o povo de Deus, aprender a palavra é vida. Não se conhece Cristo Jesus por outro meio, somente pela palavra, não é por outra forma. É impressionante, desde o versículo 1, quantas vezes eles fazem menção à palavra. Quantas vezes eles fazem menção à lei, aos estatutos, mandamento, palavra, ensino, espírito. Quantas vezes eles fazem menção a isso? Nós vimos no domingo passado, do versículo 1 ao versículo 5, que para esse povo aqui, era necessário a confissão de pecados, o arrependimento dos pecados, mas era necessário que eles aprendessem a palavra. Sem aprendizagem da palavra, para esse povo, não existia uma vida cristã genuína. Vida cristã aplicada em nossos meios, né? Esse termo aqui não existia aqui ainda. Não existia uma vida com Deus plena. Não existia uma vida com Deus plena. Terceira provisão que eles lembram em oração. Isso está no versículo 15, no versículo 20 e no 21. No versículo 20, parte B, e no versículo 21. Vamos para o versículo 15. Quando estavam com fome, lhes deste pão dos céus. E quando estavam com sede, fizeste brotar água da rocha, e lhes disseste que entrassem para tomar posse da terra, com o juramento que prometeste dar a eles. Versículo 20, parte B. Não lhes negaste o teu maná, para poderem comer, e lhe deste água quando tiveram sede. Durante 40, irmãos, olha o versículo 21. Durante 40 anos, tu sustentaste no deserto e nada lhes faltou. As roupas que eles usavam não envelheceram e os seus pés não ficaram inchados. Sabe o que eu aprendo? O conteúdo das nossas orações precisam ser cálices transbordados de gratidão. Esse povo está sendo grato. Detalhe, eles estão fazendo referência nem a eles, mas o que Deus fez para os pais deles. Eles não estão nem falando deles ainda. Eles têm gratidão no coração. Irmãos, vamos ser satisfeitos em Cristo, no que Ele nos deu. Meu irmão, tu vai sentar hoje, no domingo, irmão, numa mesa farta. Deus te deu uma mesa farta, deu saúde aos seus, te deu uma igreja para congregar, uma igreja bíblica para que você venha com a sua família. Meu Deus do céu, nós temos tanto e reclamamos tanto, irmãos. Tanto que Deus nos dá, tanto que Deus transborda, e muitas vezes na nossa língua, é lamúria contra Deus, é lamúria contra o salário, é lamúria contra o emprego, é lamúria contra o cônjuge, é lamúria contra o filho. Quanto Deus tem nos dado, quanto Deus tem nos dado, irmãos. Eles estão agradecendo pelo passado. Tu fizeste, tu deste, tu concedeste. Estão falando nem deles ainda, e o coração deles é transbordado de gratidão pelo que Deus fez no passado. No passado, irmãos, é maravilhoso demais perceber isso aqui. Último tópico. O conteúdo de nossas orações precisam conter nossa vergonha e nossos pecados. Verso 16. Verso 16 ao verso 18. Verso 16 ao verso 18. Irmão, eu queria pedir ao irmão da mídia, por gentileza, se possível, eu queria ler na versão da NVI, da 16 ao 18, irmão, por favor. NVI.
Muito obrigado, irmão. Verso 16 ao verso 18. Os nossos antepassados, porém, tornaram-se arrogantes e obstinados e não obedeceram os teus mandamentos. Pode passar, irmão. E eles se recusaram a ouvir-te e esqueceram-se dos milagres que realizaste entre eles. Tornaram-se obstinados e na sua rebeldia escolheram um líder a fim de voltarem à sua escravidão. Verso 18. Mesmo, quando fundiram para si um ídolo na forma de bezerro e disseram: Este é o seu Deus, que os tirou do Egito, ou quando proferiram blasfêmias terríveis. Pode colocar o 19, irmão. Foi por tua grande compaixão que não os abandonaste no deserto. Obrigado, meu irmão, muito obrigado. Eu quero encerrar com esse trecho. Por que nosso pecado e nossas vergonhas tem que ser conteúdo de oração? Eles falaram aqui do que Deus fez, das provisões de Deus. Nós aprendemos que tem que ser conteúdo das nossas orações, o que Deus fez pelo seu povo, soberania de Deus para com o seu povo, os feitos grandiosos de Deus, a provisão de Deus, mas também os nossos pecados. Eu quero chamar a atenção aqui primeiro, que eles fazem menção ao pecado do povo de Deus no deserto. O que eu aprendo aqui, irmãos? Que é um ponto aqui muito interessante para nós. Ele fala aqui no versículo 16, que os pais tiveram tudo isso de Deus, provisão de Deus, os atos milagrosos de Deus, tirou o povo do Egito. Mas eles dizem que muitos dos nossos pais foram arrogantes, teimosos, como na NVI, obstinados, e não deram ouvido aos seus mandamentos. Aqui eles dizem ainda que se recusaram de ouvir e de se lembrarem das tuas maravilhas. Irmãos, quando o nosso coração ele se rebela diante de Deus, ou quando o nosso coração se recusa a ouvir o que Deus tem para ensinar, irmãos, isso é uma ofensa diante de Deus. Além de ser uma ofensa diante de Deus, eles fazem menção aqui, na oração deles, contra um dos episódios que melhor lembramos sobre idolatria na história bíblica. Eles fizeram um bezerro de ouro e colocaram o bezerro de ouro, e quando olharam para o bezerro de ouro, disseram: esse é o nosso Deus que tirou do Egito. Irmãos, mesmo numa situação como essa, no versículo 19, na oração deles, eles dizem o seguinte: tuas misericórdias, Senhor, e a multidão das tuas misericórdias, não os abandonaste no deserto. Mesmo com o povo obstinado, mesmo com o povo lamuriador, mesmo com o povo teimoso, mesmo arrogante, Deus foi compassivo, Deus é misericordioso. Irmãos, isso é algo para a gente voltar para casa pensando e dizer: Senhor, como Tu és tão misericordioso, Senhor, tão bondoso, tão compassivo, Senhor. Tu não nos abandonaste, Senhor. Tu não nos deixaste à deriva. Tu não permitisse, Senhor, que eu fosse sucumbido. Isso tem que ser conteúdo da nossa oração. Isso tem que ser conteúdo da nossa oração. Para encerrar, os irmãos vão perceber, pelo menos aqui na versão que eu preguei, ela
ela utiliza os verbos aqui na segunda pessoa. Tu conservas, escolheste, achaste, viste, ouviste, fizeste, soubeste, dividiste, lançaste, guiaste, desceste, destes, fizeste, disseste, prometeste. Eu acho muito interessante que para esse povo, eles tinham a convicção que eles não estavam orando para um Deus estranho. Eles estavam orando para um Deus que ele se comunicava com esse Deus. Tu fizeste, Senhor. Tu realizaste. Isso é bonito demais de nós vermos aqui. E por fim, nós temos uma evidência plena de que eles oraram assim diante de Deus. E oraram para Deus, porque eles plenamente tinham reconhecido quem era Deus e quem eles eram. Louvado seja Deus por isso. Que o Senhor nos ajude, para assim como esse povo, nós possamos aplicar no nosso coração, as nossas orações tenham conteúdos da palavra. E em segundo lugar, que a gente reconheça quem nós somos, para que a gente exalte Deus quem Ele é.